Contexto Geral entrevista o jornalista, autor do livro A Outra História do Mensalão, Paulo Moreira Leite. O jornalismo hoje, ele perdeu um certo pudor. Se não existem fatos para prejudicar um determinado político, mas vai permitir que a imprensa, que os inimigos falem, o político X foi envolvido no inquérito Y. A conversa do impeachment é uma conversa que vai do PSDB às redações de jornais, especialmente as cúpulas. Contexto Geral, domingo, 10 da noite. Reapresentação, terça e quinta, 10 da noite, na sua TV União. Contexto Geral entrevista o jornalista, autor do livro A Outra História do Mensalão, Paulo Moreira Leite. O jornalismo hoje, ele perdeu um certo pudor. Se não existem fatos para prejudicar um determinado político, mas vai permitir que a imprensa, que os inimigos falem, o político X foi envolvido no inquérito Y. A conversa do impeachment é uma conversa que vai do PSDB às redações de jornais, especialmente as cúpulas. Contexto Geral. Reapresentação, terça e quinta, 10 da noite, na sua TV União. Contexto Geral entrevista o jornalista, autor do livro A Outra História do Mensalão, Paulo Moreira Leite. O jornalismo hoje, ele perdeu um certo pudor. Se não existem fatos para prejudicar um determinado político, mas vai permitir que a imprensa, que os inimigos falem, o político X foi envolvido no inquérito Y. A conversa do impeachment é uma conversa que vai do PSDB às redações de jornais, especialmente as cúpulas. Contexto Geral, quinta às 10 da noite, na sua TV União. Contexto Geral entrevista o jornalista, autor do livro A Outra História do Mensalão, Paulo Moreira Leite. O jornalismo hoje, ele perdeu um certo pudor. Se não existem fatos para prejudicar um determinado político, mas vai permitir que a imprensa, que os inimigos falem, o político X foi envolvido no inquérito Y. A conversa do impeachment é uma conversa que vai do PSDB às redações de jornais, especialmente as cúpulas. Contexto Geral, hoje às 10 da noite, na sua TV União.